dizer que eu penso, isto é consensual, aliás, eu até demorei um bocadinho a começar porque eu estava a ouvir o Zé Reis e já estava aqui a escrever um texto para vos propor que nós aprovemos no final, que diga qualquer coisa do género, cerca de 400 participantes no Encontro Nacional sobre Educação Inclusiva, que se realizou em 10 de maio de 2014 no Seixal, lamentam profundamente a ausência de, e depois pomos da RTP, da SIC, da TVI, da Lusa, do público, disto aqui, neste encontro onde se debateram problemas, se mostraram experiências e se apresentaram soluções. Ponto final. Quem vota a favor? Eu acho que nós não podemos deixar de manifestar, até porque quero dizer que fizemos um esforço grande. Aliás, não é por acaso que esta semana, que foi uma semana intensa de trabalho em torno da educação inclusiva, que praticamente estiveram ausentes e até falando de outras questões, e que hoje mesmo, durante a manhã, estivemos junto dos próprios jornalistas, que gostavam, alguns deles, de aqui estar connosco, mas cujos editores e direções dos seus órgãos de comunicação social não lhe permitiram, porque não consideraram de interesse, porque de interesse é o resgate, a saída limpa e tudo aquilo que continua a roubar o povo português, não é? Bom, dizia então que foi uma excelente iniciativa com intervenções extraordinárias. Acho que para todos nós foi, neste tempo de empobrecimento, de uma grande riqueza. Acho que todos aproveitamos e levamos muito daqui e contribuíram de uma forma muito importante para que assim fosse, desde logo a coordenação setorial que está aqui presente na mesa da FENPROF para a educação especial e que na verdade já há muito tempo vem preparando e que não apenas este ano, esta é uma iniciativa, eu diria quase que em parceria com a CNOD, vem desde o ano passado, quando se realizou aquela iniciativa um pouco por todo o país, cujos painéis estão também ali fora, não é? E portanto foi também muito importante um primeiro contacto e que nos levou depois a desenvolver e chegarmos aqui um primeiro contacto com estas questões em parceria CNOD e a FENPROF. Naturalmente que o agradecimento e, neste caso, o contributo inestimável e importantíssimo, porque sabe mais disto que nós, porque lida no dia-a-dia com a situação da CNOD. Do Instituto Nacional de Reabilitação, que temos que dizer, porque é verdade que desde a primeira hora esteve disponível e interessado em apoiar a iniciativa. Aliás, a primeira reunião em que apresentámos o projeto foi precisamente com o Sr. Presidente do INR e que desde o início esteve sempre disponível e interessado em que, na verdade, nós pudéssemos avançar com este encontro, que foi importantíssimo, e com o projeto na totalidade, a ação de formação também, o debate da passada quarta-feira. Os convidados das associações que estão aqui connosco e que, por exemplo, estiveram também já na quarta-feira, quer as associações aqui presentes, quer a própria ACAP no debate com os partidos políticos. Também à Câmara Municipal do Seixal, que de facto foi também, teve um esforço muito grande, um empenhamento enorme em criar condições que fossem condições as melhores para nós estarmos aqui bem instalados e para que tudo corresse bem como correu. E aqui, seja desde a Presidência, a variação, os próprios funcionários da Câmara que têm estado a acompanhar não é desde agora, desde a primeira hora, ontem estiveram aqui, aliás, os nossos funcionários da FENPROF, a quem também temos que agradecer o esforço, ontem quando saíram daqui da montagem das coisas, disseram-nos, bom, eles nem nos deixaram mexer, que eles fizeram tudo, de facto foram fenomenais, portanto para eles o nosso agradecimento e também uma salva de palmas. Depois, também, obviamente, ao apoio aos funcionários da FENPROF aqui presentes, que a Ana Simões já referiu, aos nossos palestrantes, acho que foram felicíssimos e o painel eu já preenchi, mas não posso dizer que vos influencio a minha avaliação, mas eu acho que foi o que tinha que ser hoje. Acho que foi importantíssimo termos aqui a experiência da Vera Felício, a lucidez da Mónica Ramoa, a competência do Joaquim Coloa, a coragem da Sandra Benfica, o exemplo do João Marques, a exigência do Carlos Lopes, a vivência da Ana Sesur, a persistência da Helena Rolim e a arte da Helena João. A todos vocês, um obrigado. Depois,
obviamente, aos participantes pelo esforço que fizeram, pelo interesse que têm, e para quem diz que os professores já não participam, já não se interessam, já não querem saber, quer dizer, só quem não quer ver é que não repara que depois de uma semana de intenso trabalho, 400 professores tiraram um dia do seu descanso para se deslocarem aqui, para estarem cá e para serem eles os grandes protagonistas. Obviamente, nestas coisas, isto é como no jornal, há sempre uma seta para baixo, isto só pode ser a comunicação social. É absolutamente... Se houvesse aqui mortos e feridos, eles estavam cá. Se caísse aí qualquer coisa, não sei o quê, eles fazem-me lembrar, e o que eu vou contar, porque foi verdade, é que eu conto, mas fazem-me lembrar a minha primeira experiência, que foi negativa, com a educação especial, quando há 32 anos entrei numa escola e tinha um jovem, uma criança, neste caso tinha vindo já era um jovem, tinha vindo de França, onde era apoiado, era filho de imigrantes, tinha problemas diversos, agravados pelo facto de dominar mal a língua, e de eu ter feito um relatório, um requerimento, para que me dessem apoio, porque não conseguia lidar com a criança. E então foram lá uns senhores, no caso das senhoras, ter comigo e disseram, pois e tal, mas diga-me uma coisa, o miúdo baba-se? Não se baba, então não é eficiente e não tive apoio nenhum. Portanto, eu penso que nós estamos a aproximar-nos perigosamente desse tempo. Mas foi assim a minha primeira experiência com 21, 22 anos, com o apoio que eu precisava para uma criança com quem eu não conseguia lidar por razões até do seu próprio comportamento. Infelizmente, acho que os passos que estão a ser dados para trás são passos que não tarda, e se nós não os paramos, estamos novamente numa situação muito próxima desta que eu agora relatei. Depois desta semana, deste encontro, as nossas preocupações são maiores ou menores. As minhas são maiores e penso que todas as nossas aumentaram. Aumentaram face àquilo que aqui ouvimos e que foi um retrato fiel da realidade, porque trouxemos aqui não académicos, mas sobretudo gente do terreno. Aumentam porque do Ministério da Educação não há o reconhecimento destes problemas. Eu recordo que no início deste ano, um ano letivo que começou de uma forma negativa como há muito não se via, em que então nas questões que têm a ver com o apoio aos alunos com necessidades educativas especiais foi tremendo, com crianças e jovens que ficaram todo o primeiro período em casa por não terem condições para estar nas escolas. E o Sr. Ministro da Educação conseguiu dizer, em setembro, quando as denúncias foram feitas, e foi dizê-lo cá e em Bruxelas, que as pessoas andavam a falar dos problemas e de problemas no início do ano letivo, porque havia eleições em outubro, as autárquicas, e portanto nessas alturas as pessoas gostam sempre de destacar os problemas para tentar penalizar quem está no governo. Infelizmente as eleições já passaram e o que nós esperamos é que, face aos problemas que se mantêm, o Sr. Ministro não alegue que é por haver eleições daqui a um mês, porque na verdade o problema é que nada foi resolvido e os problemas acumularam-se e hoje dizer também que preocupa também, e preocupa-nos com certeza a todos nós, a inércia da própria maioria da Assembleia da República. A Assembleia da República, e estão aqui pessoas que estiveram nesses debates, já organizou 3 debates sobre as questões da educação especial. A Comissão de Educação criou uma subcomissão, que é dirigida pela senhora deputada Margarida Almeida, que já ouviu toda a gente e mais alguém nesses debates sempre, não fez rigorosamente nada. Eu diria que até fez pior do que não fazer nada. É que não fez, nem deixou fazer. Porque todas as propostas e os projetos de lei que foram apresentados no sentido de poder corrigir e resolver alguns dos problemas que as escolas têm no que diz respeito à inclusão, todos eles contaram com o voto contra dos partidos da maioria do governo, inviabilizando precisamente que se pudesse resolver aquilo que estava identificado como sendo problemas e como necessitando de resolução. Mas também preocupa-nos com certeza o estranho silêncio sobre o relatório de que hoje já aqui tanto se falou. Este relatório, dizia pelo menos o despacho que criou o grupo de trabalho, deveria estar concluído no dia 15 de abril.
Ora, passou quase um mês e ninguém sabe de coisa nenhuma, o silêncio é absoluto. Eu penso que nós temos que exigir conhecer esse relatório. Não é apenas ou os normativos legais ou o novo decreto, é o que diz o relatório. Porque o relatório ouviu as associações de pessoas com deficiência, o relatório ouviu professores, o relatório ouviu as organizações sindicais, nós também participamos, o relatório ouviu os pais, o relatório ouviu quem conhece os problemas. O relatório não pode omitir esses problemas. E se, portanto, com base no relatório, que é esse, e que se ele for real e verdadeiro, for produzida a legislação que vai no sentido contrário, nós temos que pedir explicações ao Ministério da Educação. Porque eu recordo que o Sr. Secretário de Estado de Ensino Básico e Secundário, quando, no início deste ano civil, em janeiro, antes e no âmbito da criação deste grupo de trabalho, se referiu à situação da educação especial em Portugal, não veio dizer que ela estava a funcionar bem, veio dizer o contrário. Veio dizer que havia abusos, veio dizer que os professores estavam ali a dar a volta às coisas para meter lá alunos que não deveriam ser considerados. E isto é falso. O que se passa hoje é que muitos alunos, até por força das chamadas equipas de apoio às escolas, são obrigados a ficar fora da educação especial, fora dos apoios a que teriam direito, e o que nós também sabemos é que, de há muito tempo a esta parte, que o objetivo dos governos é procurar que os alunos que sejam considerados como tendo apoios com necessidades educativas especiais seja o mínimo possível, apontando-se até por um governo anterior para uma taxa de 1,75 de prevalência da necessidade educativa especial nas escolas. E eu recordo que, por exemplo, a Sociedade de Pedopsiquiatria, que o Dr. Luís Borges presidiu durante muitos anos, sempre disse que a população escolar não é com deficiência, é com necessidades especiais de acompanhamento no plano das dificuldades de aprendizagem para que as possam superar, se situa entre os 8% e os 10%. Nós não podemos deixar, porque isso não é inclusão, que a escola se oriente apenas para as situações que são as de caráter permanente, que são as identificadas no quadro clínico e não no pedagógico, e que, portanto, situações como a Sandra aqui, Benfica, hoje falou, em que jovens do ensino secundário, que têm dislexias, que precisam de mais tempo para fazer o mesmo que os outros fazem, sejam obrigados a fazer o que os outros fazem, no tempo em que os outros fazem. Eu quero-vos dizer que acho que isso é deliberado, porque eles querem provar que esses jovens não têm condições para fazer na escola nos tempos dos outros e, portanto, não têm condições para estar na escola e têm que ser afastados da escola. E isso nós não podemos deixar que aconteça, isso é segregação, isso é exclusão e eu acho que isto é deliberado. Não é um acaso do que eles estão. O que se anuncia para o futuro é complicado. São mais cortes e mais cortes e mais cortes. Pode o Ministério da Educação, ou o Ministério da Educação, pode o Governo vir dizer, bom, a partir de 2015, reparem, é sempre depois. Votem lá em nós e depois vamos repor 1/5 dos 5 quintos que nós vos cortamos no salário. Vamos repor 20%, ficando cá nós com 80% daquilo que vocês perderam no vosso salário. Mas até dizem mais, claro, mas mesmo esses 20% vocês vão de cá deixá-lo, porque nós aumentamos a ADSE, aumentamos os descontos para a Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações e ainda vos aumentamos também o IVA nas coisas que vocês comprarem e, portanto, deixam-no cá e até pagam juros. Mas, e isso é o que eles vão dizer, vão dizendo até ao dia 25. E não dizem tudo o resto que eles também já anunciaram. E duas coisas fundamentais. O chamado DEO, que toda a gente só me fazia lembrar os desodorizantes, há muito nesse nome, e que também é uma coisa para disfarçar o mau cheiro, mas ele está, o problema fica lá, não é? Porque é o seguinte, este documento de estratégia orçamental, nós não podemos esquecermos, aquilo que aponta é para mais cortes na educação. Eu recordo que o memorando da Troika prevê um corte durante os anos de agressão, de intervenção da Troika cá, um corte de 370 milhões de euros na educação, o que é uma brutalidade. 370 milhões de euros. Pois até este ano o Governo já cortou 1.200 milhões de euros na educação. E já anunciou que no âmbito desse tal DEO, nos serviços públicos e funções sociais do Estado, vão ser cortados mais 1.400 milhões de euros, dos quais a maior parte são na educação. E já anunciou outra coisa, é que os cortes, como sobretudo só são em pessoas,
onde eles vão, o que eles vão provocar é mais despedimentos na administração pública e eles até já disseram ontem, no setor da educação. E porquê e como é que conseguem? Olha, conseguem, por exemplo, retirando os alunos com necessidades educativas especiais e as turmas de 20 passarem a ter 30. Só aí, por cada 3 turmas, recuperam mais uma, ou poupa uma. Vão buscar, conseguindo privatizar. E é aqui que entra outra coisa que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro anunciou agora há 3 ou 4 dias atrás, que se chama Reforma do Estado. E eu recordo que na Reforma do Estado, e neste novo documento, isso então está lá muito explícito, porque no anterior não estava, eles só consideram 4 áreas como sendo as áreas em que o Estado deve ter funções. São as chamadas, chamam eles, funções essenciais. Justiça, segurança social, justiça, defesa, a parte militar, portanto, a segurança e, ajudem-me lá, e a diplomacia, exatamente, a representação estrangeira. Ou seja, a saúde, a educação e a segurança social não são, para eles, funções que o Estado tenha de assegurar. E por isso diz lá neste relatório o que é que vai acontecer. Diz lá, está lá escrito. Tem lá as medidas. Desde logo, entrega às câmaras das competências com a educação. Depois, concessão a grupos, nomeadamente professores, o Sr. Ministro já o disse, da gestão das escolas. São as chamadas escolas independentes que, por exemplo, têm sido um fracasso absoluto em países como a Suécia, como a Inglaterra, onde elas também foram criadas e estão agora a ser fechadas, ou como, por exemplo, nos Estados Unidos. Portanto, as escolas independentes e a privatização, através de dois tipos de medidas. Um novo tipo de contrato de associação, e agora reparem, de contrato de associação com os privados. E o que é o novo tipo de contrato de associação? Eles têm lá escrito no guião, leiam, vão lá à net, novo guião da Reforma do Estado. E vejam lá, até agora os colégios privados podiam construir-se e ter contrato de associação, isto é, ser tudo pago pelo Estado, desde que se encontrassem as zonas carenciadas de resposta pública. O novo tipo passa a ser, podem fazer isto tudo, desde que se encontra em escolas, em zonas onde as escolas públicas não consigam ter os índices de sucesso que os colégios poderão ter. Ou seja, isto dá para tudo. Porque pode sempre dizer que mesmo onde os alunos tenham uma média de 19, o privado até pode conseguir que eles tenham 20. Não é? Portanto, isto dá para tudo. Isto dá para tudo. E, portanto, onde as escolas públicas, e bem, não têm as médias para competir nos rankings com o São João de Brito ou com outros colégios, bom, aí é fácil, tem sempre uma média menor, o que não quer dizer que o trabalho seja inferior, porque não é. Aliás, o Ministério continua a discriminar, por exemplo, as normas da organização do ano escolar que vem, deram-nos ontem, antes de ontem, essas normas, vão continuar a dar às escolas onde os resultados dos alunos são melhores, mais horas de crédito para que elas possam fazer mais atividades, isto é, o princípio de que eles partem é de que se a escola não tem os resultados que a outra tem, é porque os professores se esforçam menos e são mais malandros e, portanto, vão ser penalizados e vão ter menos crédito. Portanto, a escola da Pampilhosa da Serra, no meu distrito de Coimbra, vai ter menos do que o do Dona Maria, porque não consegue os mesmos resultados, e cada vez se vão cavar mais as assimetrias e o fosso das diferenças. E, portanto, até que um dia tenhamos as chamadas escolas de excelência, como já muitos quiseram fazer. E o problema é que eu acho que as escolas de excelência, em minha opinião, devem ser como as escolas de referência. Devem ser todas. Porque em todas tem que haver respostas de qualidade, respostas adequadas e respostas em que todos as possam frequentar. Esta é uma coisa que, em minha opinião, evidentemente, não se constrói no estalar de dedos nem de hoje para amanhã, mas, sobretudo, constrói-se se houver investimento na educação e na escola pública. E é preciso tempos, é preciso calendários, mas é preciso vontade política para avançar neste sentido. Porque senão a escola nunca vai ser inclusiva, porque não tenhamos ilusões. Nós vamos ter que continuar a exigir uma escola inclusiva, não é porque a estejam a destruir ou a desmantelar e, portanto, estamos a perder a escola inclusiva. Não, nós temos que exigir a escola inclusiva porque a nossa escola nunca foi verdadeiramente inclusiva. E, portanto, como ela nunca foi verdadeiramente inclusiva, embora desse respostas inclusivas, embora muitos professores, como vimos aqui com a Helena, têm, eu diria assim,
com voluntariado e com voluntarismo e com vontade e com grande entusiasmo, tem conseguido que muitos momentos as respostas sejam inclusivas. Mas, de uma forma geral, e considerando o total e da resposta e da forma como a escola se organiza, a escola portuguesa, não tenhamos ilusões, está muito longe de ser uma escola capaz de ser inclusiva, por muito, e é grande o esforço que os seus profissionais, e não são apenas os professores, e que as famílias possam fazer nesse sentido. A escola, para ser inclusiva, tem que ter mais recursos, tem que ter melhores condições de trabalho, tem que ter outra organização pedagógica, tem que ter o envolvimento das famílias e também tem pena que, embora convidados, nem as confederações, nem as federações de pais hoje estivessem aqui connosco, apesar, e isso ainda bem que assim é, de muitos pais terem estado aqui, grande parte deles professores que também são. E, portanto, nós temos uma grande luta pela frente, na certeza que nós temos que repetir, porque é verdade que investir hoje na escola pública e investir hoje na educação inclusiva não é nenhuma despesa. É, sobretudo, até se quisermos ver isto no plano das finanças e da economia, é poupar no futuro em muitas respostas que em adultos se não terão de dar ao adulto se ele tiver tido os conhecimentos, as aptidões, as capacidades e as competências construídas enquanto esteve na escola, enquanto foi criança e enquanto foi jovem. E esta gente tem a cabeça demasiado pequena para conseguir perceber que assim é. Nós temos que dar a volta a isto e eu acho que vamos dar. Alguém teve aqui a palavra, tem que ser sempre uma palavra de esperança e eu não sei porquê, se é profetice, se é qualquer coisa, eu acho que a volta que isto vai dar vai ter um número que é 25. Já teve um em 25 de Abril, 40 anos de democracia, e se nós no 25 a seguir soubermos exatamente o que devemos fazer, eu penso que damos um excelente contributo para que a revolução dos cravos uma última nota só para dizer que ouvimos aqui as disponibilidades, nomeadamente dos nossos amigos das associações de surdos, também sabemos da ACAP que esteve connosco há dias dessa disponibilidade, da CNOD, da APD, de tantos aqueles que têm estado connosco aqui, e nós vamos também dizer a eles que estamos absolutamente disponíveis para continuarmos. Para nós, este foi o final de uma semana importante, mas não foi o culminar de uma iniciativa ou de uma ação que queremos desenvolver. Foi o ponto de partida para uma luta que todos vamos continuar a travar. Obrigado, boa viagem.